Ok, vamos para um painel mais tech, negócio, disrupção, inovação, e não vai ser um painel fácil, eu vou explicar porque depois que eu chamar as duas pessoas que vão acompanhar a gente. Por favor, Tâmila Talarico no palco e Daniel Cocchieri no palco. Esse palco digital. Boa tarde, tudo bom, meus amigos? Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Olá, Daniel. Olá, todo mundo. Boa tarde, Tâmila, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês, pessoal. Um prazer é meu. Não é fácil por vários motivos. Primeiro que o Marcos Valério já estava falando aqui, a gente está com a comunidade marcada, o Marcos Valério já estava falando do projeto do Power Talk anterior, desculpa, Marcos, não deu tempo, mas a gente tem, só para vocês sabem disso que vocês acompanharam, mas passou por aqui, o Bruno Gomes, da CVM, falando sobre esse processo de tokenização, mercado de capitais, a importância, né, inclusive do parecer. Passou por aqui o Fábio Araújo, falando sobre o real digital, né, esse desenho dessa moeda nova que vai ajudar, né, muito nesse processo de economia tokenizada e liquidação desses tokens. Abriu o nosso evento o Otávio Damasio, falando sobre essa integração e essa visão, e aí ficou para a gente discutir, né, nesse momento, essa ideia de como é que essa economia tokenizada, nesse futuro tokenizado, vai funcionar. E a gente começa com ativos financeiros, mas a gente pode expandir. Então, a minha primeira, na verdade, não é exatamente uma pergunta, a minha primeira proposta para vocês e eu vou abrir pela Tâmila e a gente passa para o Daniel, de uma forma sucinta, porque o histórico é longo, mas... Tâmila, fala um pouco da tua experiência, de onde você está agora, e da sua experiência com essa ideia de ativos tokenizados, economia tokenizada. Combinado. Bom, gente, prazer. Eu sou Tâmila, eu sou a sócia líder de cripto e blockchain da UI. Lá a gente presta consultoria de negócio e de tecnologia, né, olhando para essa nova economia tokenizada. Eu sou originalmente advogada, então... principalmente no tópico de tokenização, esse é um assunto que eu já venho abordando há algum tempo, né? A gente tem alguns desafios regulatórios, prova disso foi até a conversa aí que o Bruno da CVM trouxe mais cedo, eu consegui assistir. Então, assim, eu já venho há algum tempo acompanhando esse mercado e muito ciente da importância da regulação nesse avanço do que a gente está chamando dessa economia tokenizada, né? Vou até pegar aí um trecho do que o Fábio falou. O Fábio diz muito que o real digital não é um produto, ele é uma infraestrutura para democratizar o acesso ao crédito e para trazer novos instrumentos de investimento para a população, né? E eu acho que se eu pudesse fazer esse resumo aí em relação aos benefícios ou o que a tokenização pode trazer para a gente, é exatamente essa capacidade de democratizar, de permitir acesso, de incluir nesse novo panorama aí de investidores que antes tinham alguma restrição porque não eram necessariamente investidores qualificados ou não eram investidores institucionais. Então, com a tokenização, a gente começa a ter ganhos de eficiência que geram aí o que a gente chama de uma maior liquidez para ativos não necessariamente líquidos, né, a princípio, por meio da fracionalização, por meio da automatização de muitos processos. Então, é um desafio tecnológico grande, né, que a gente tem visto que tem andado cada vez mais forte, e é uma tendência, né? Assim, Roberto Campos Neto sempre fala disso, a gente está migrando para essa economia tokenizada, então, natural e super importante a gente ter tantos painéis aqui mencionando essa tendência que já não é de futuro, já é uma realidade. Obrigado. Daniel. Bom, vamos lá, contribuir aqui para começar a conversa. Eu acho que a gente, partindo de um panorama, Rodrigo, Tâmila, assim, dos produtos, né? Eu vi aqui, peguei o finalzinho aqui da apresentação do produto ali da Unicred, e aí me corrija se eu estiver errado, tá, Rodrigo? Mas pelo que eu pude acompanhar, é isso mesmo, né? Eu acho que a gente vem já de algum tempo os produtos do que a gente chama de front-end, né? Das aplicações ao qual as pessoas estão interagindo com os instrumentos financeiros, enfim, eles já vêm sendo reconstruídos, eles estão sendo reconstruídos já de algum tempo para trás, né? Então, muita coisa está sendo construída do que a gente chama de aplicação,
Mas quando a gente olha para trás, olha o que está atrás disso, que a gente chama de back-end, acho que até a conversa, Rodrigo, ia ser um pouco mais técnica, né? Mas para a gente entender um pouco do que é a tokenização é o que está por trás, né? É o que roda por trás das aplicações. É a infraestrutura, né? A tokenização ela é a infraestrutura de novos produtos financeiros que vão ser construídos a partir dessa tecnologia do blockchain e também de produtos que já existem, mas eles vão ser reconstruídos usando essa infraestrutura do blockchain, né? E se a gente olhar a infraestrutura do mercado de capitais, a infraestrutura do mercado financeiro, ela ainda está precisando, ela não passou ainda por essa reconstrução, né? Quando a gente fala que o front-end, né, as aplicações, elas vêm cada vez mais sendo reconstruídas, cada vez mais fácil acessar, cada vez mais fácil usar, mas o back-end ainda não, né? Tem muito ganho de eficiência quando a gente fala de tokenização no que roda por trás dessas aplicações, tem muito ganho de segurança. Então, acho que a gente está no começo aí de uma reconstrução do que a gente chama de back-end, da infraestrutura do mercado financeiro, do mercado de capitais. Só que a gente está falando de um mercado super regulado, né? Então, assim, é importante estar com o regulador próximo, o Banco Central, o CVM, e eles estão muito próximos, eles estão entendendo o que é a tecnologia e o potencial que a tecnologia do blockchain e a tokenização pode impactar os produtos, as estruturas do mercado. Eles precisam acompanhar isso, né? A inovação nunca vai nascer no regulador, embora o nosso Banco Central, muitas vezes, ele faz esse papel, mas não é muito comum, né? No final do dia, o regulador... A inovação, ela vem do mercado, e aí o regulador ele vai entendendo e vai encaixando ali. Então, eu acho que a gente tem aí... A tokenização foi o que a Tamila falou, assim, é o futuro. É o papel da LIC aqui, né? Não me apresentei, eu já entrei um pouco no que a Tamila estava falando para contribuir, mas o papel da LIC, ela é uma tokenizadora, é ajudar a acelerar esse futuro e trazer para o presente, né? Então, a LIC, ela é uma fintech que trabalha com tokenização, que trabalha reescrevendo algumas operações, e a gente vem trabalhando muito com crédito, usando tokenização em blockchain como infraestrutura. Então, assim, a gente está bastante animado com os próximos anos aí, tem muita coisa para ser reconstruída, sempre com um viés muito de melhorar a questão de segurança, melhorar principalmente a questão de eficiência operacional. Eu acho que tem... E aí também tem outros pontos, democratizar acesso a determinados ativos que a tokenização vai permitir. Eu acho que tem muita coisa boa. E a gente tem que sair do futuro para o presente, né? Então, o papel da LIC hoje, e o meu principalmente, é como é que a gente pode acelerar essa agenda o mais rápido possível, no sentido, na prática, de tokenizar ativos e de ver as coisas funcionando, e não só na teoria, né? Maravilha. E aí eu acho que vale a pena a gente tentar também desenhar esse espaço da nossa conversa, né? Sem voltar muito para trás, né, na história do que é, do que não é, mas a tokenização é um envelope digital, é uma caixa digital, né? Ela aceita tudo. Então, eu posso dizer, você fala assim, você pode tokenizar um seguro? Eu falo, claro que eu posso, a gente pode tokenizar um seguro. Aí, você pode tokenizar um CDB? Eu falo, eu posso tokenizar um CDB. Você pode tokenizar um jogador de futebol. Né? Você pode dizer, olha, né, eu tenho um contrato de direitos futuros das negociações desse jogador de futebol. Eu posso tokenizar tudo isso. Mas quando a gente fala de... e a gente está falando com as cooperativas de crédito aqui, né, instituições financeiras, quando a gente fala de tokenizar os ativos, se eles já existem, vamos começar por aí, se eles já existem, se boa parte desses ativos financeiros já existem, por que eu tokenizo e o que eu ganho com isso? Eu posso começar. Quer falar, Daniel? Não, vai lá, Tamila, pode começar. Eu acho que tem, assim, uma relação muito importante aqui, como você estava dizendo, né? Hoje a gente consegue, tecnicamente, tokenizar um contrato, um direito, um ativo como um todo, né? E a gente faz isso do ponto de vista tecnológico, né? A gente cria essa representação digital desse ativo, desse direito, desse contrato, em uma blockchain. E quando a gente fala que a gente ganha uma maior eficiência, é porque o processo de tokenização, e aí a gente vai ter que ser um pouco mais técnico aqui, o processo de tokenização, ele passa por o que a gente chama de smart contracts, né? Que são esses contratos inteligentes que automatizam muitas regras de negócios e processos previamente acordados entre as partes. Então, quando a gente fala de eficiência, a gente fala muito da capacidade mais simples de operacionalizar tanto a emissão como a estruturação disso e a eventual distribuição
dos rendimentos provenientes desse investimento, por exemplo. Então, tudo isso passa pela tecnologia, mas tem um ponto que eu acho que é importante a gente trazer, que tem muito a ver com essa democratização do acesso, ou com essa inclusão, que está relacionado não só à representação digital desse contrato, desse direito, desse ativo, como também a capacidade de fracionalizar esse contrato, esse direito, esse ativo. E isso é algo que a gente costuma dizer que auxilia muito em uma maior acessibilidade a investimentos que estavam previamente restritos a investidores com, sei lá, qualificados ou institucionais, com um ticket médio ali de entrada muito mais alto. Então, eu diria que, assim, a capacidade da tokenização, ela é tanto do ponto de vista de eficiência de processo, como do ponto de vista de entrega para o mercado. Não só nessa fracionalização, em que alguém que não teria grana para colocar no investimento que seja muito grande a princípio, né, consegue colocar ali um investimento mais baixo, fazer parte daquilo, a partir desse fracionamento, mas também nessa visão de que fica mais simples também para quem está estruturando essa emissão, para quem está estruturando essa oferta, ofertar isso de forma mais barata, porque tem todo um ganho aí por trás nesse processo. Daniel, se você quiser complementar aí. Não, perfeito. Eu posso complementar dando uma visão de um exemplo na prática, tá? Exatamente do que você falou, aconteceu aqui. A gente vê como tem ineficiências do mercado, principalmente no mercado de capitais, e que acho que a tokenização ela pode e deve ser ali um caminho, né? A gente estava trabalhando esse ano com uma empresa do mercado agro, né? E eu vou tentar dar um exemplo na prática do que a gente fez, e aí as pessoas vão entender assim, onde a tokenização entra, né? Qual dor que ela resolve, né? Então essa empresa aqui, ela é uma empresa do mercado agro, e ela está ali originando ativos, né? Ela está vendendo seus produtos, e isso acaba gerando para ela ativos que são recebíveis, né? O que essa empresa do mercado agro é uma empresa grande, ela já tinha feito um CRA de 100 milhões de reais, assim, não é uma empresa pequenininha, ela já tinha acessado o mercado de capitais através de um CRA, então ela já conhecia ali os instrumentos que o mercado hoje habilita para ela, né, poder acessar capital, para continuar crescendo, no final do dia esse é o... Só que assim, para montar um CRA, ela tinha uma série de ineficiências hoje, né, ela tem que primeiro o seguinte, quando ela vende um ativo, vamos supor um ativo de 500 mil, 1 milhão, ela não consegue montar um CRA de 1 milhão. Ela não consegue... Então, ela tem que fazer o quê? Isso falando um pouco do que o empresário me passou, tá? Ela falou, Daniel, eu tenho uma ineficiência de represar ativos. Eu estou no meu time trabalhando, gerando ativos, eu preciso represar para juntar 30, 40, 50 milhões de reais para poder, aí sim, parar de pé o custo de montar um CRA ou montar uma operação no mercado de capitais, onde eu vou chamar uma série de empresas, advogado, enfim, todas as... Não vou detalhar todas as empresas, mas, enfim, tem uma série de empresas que trabalham no processo para montar um CRA e ele poder acessar o mercado de capitais de novo. Então, assim, você tem ali uma dor, e a tokenização, a gente foi e falou assim, ó, peraí, se você gerou um ativo de 400 mil reais, 300 mil reais, que é um recebível, eu consigo tokenizar esse ativo, e você já pode distribuir esse token direto para o mercado. E você ganha eficiência, você não precisa mais ficar represando ativos. E aí, como bem a Tamila falou, a tecnologia ela tem que ser usada a nosso favor, né? É muito mais barato você fazer uma operação dessa, porque a gente está falando de tecnologia, ela é muito mais escalável, né? A gente está falando de menos back-office, muito mais regras programadas no blockchain, você cria uma esteira, então isso permite com que você possa, na medida que você está gerando ativos, você já poderia tokenizar esses ativos e já distribuir para o mercado comprar esses ativos. Então aqui é um exemplo meio que na prática, tentando trazer aqui, a gente fez uma operação piloto com essa empresa, tokenizou esses créditos, foi uma operação pequenininha de 300 mil reais, mas ali mostrou muito potencial que a tokenização tem, e é lógico que aqui a gente vai, na medida que a gente vai avançando a agenda, né, Rodrigo e Tamara, a gente vai se esbarrando com outros desafios, que é o desafio regulatório, né, isso não é valor mobiliário, que é o desafio tributário, o que é um token, como é que coloca isso, então assim, só que você precisa começar a tokenizar para poder ir resolvendo essas dores, porque senão você não sai do lugar, né? Se for levantar todos os problemas ou todos os desafios que a tokenização vai gerar, você não sai do lugar, porque realmente é algo muito novo. Mas aqui a gente vê o quanto a tecnologia pode ser eficiente para você ir para o mercado de capitais, né? Democratizar acesso a capital, ter operações muito mais baratas do ponto de vista de estrutura, acessar bolsos diferentes.
Então, acho que tem uma série de... E esse aqui foi só um exemplo que a gente fez, que mostrou bem na prática tudo que a Tamila acabou de falar, em um case do porquê tokenizar, né? Qual que é o valor que ela está entregando, uma tecnologia capaz de entregar para o mercado. E reforçando um pouco, Daniel, o que você falou, que a Tamila falou, quando a gente fala em escala de 100 milhões para 10 milhões para 300 mil, mesmo que esse número possa parecer pessoalmente grande, né? Você entende que o caminho, né? Quer dizer, algo que eu precisava de milhões para justificar, agora eu estou em 300 mil, justificar a estrutura, o gasto, né? O custo, a quantidade de parceiros, o caminho é de 300 para 30 mil, e de 30 mil para 3 mil. Né? Eu acho que essa é a grande busca desse espaço de tokenizar a economia. E aí a Tamila falou muito dessa ideia, primeiro, de ganho de eficiência. Então, é mais simples, mais rápido e mais barato. O que significa que converte isso em preço. Preço, né, para quem está fazendo investimento, preço para quem está emitindo e para quem está comprando qualquer um desses tokens. E aí, das coisas mais importantes, acho que do ponto de vista, inclusive, de uma cooperativa de crédito, é que isso, o preço, a facilidade, a rapidez, o custo, se converte em acesso, se converte em inclusão. Né? Então, por um lado, eu posso ter, você imagina, vou dar um outro exemplo qualquer aqui, né? Uma CPR emitida por um produtor rural, cada vez menor, né? Um produtor rural com cada vez menos, né, condição ou cada vez menos faturamento, podendo emitir um instrumento de captação de financiamento que ele é cada vez mais barato e, para o outro lado, eu tenho mais acesso. Então, eu queria explorar um pouco esse espaço da tokenização de vocês. Como a tokenização desses ativos tem gerado esses primeiros acessos, essas primeiras inclusões, e para onde vocês acham que essa inclusão caminha? Até onde a gente vai conseguir ir com essa eficiência, esse fracionamento, né, do processo? E se você quiser começar, Daniel, pode ser. Não, vamos lá. Eu acho que assim, Rodrigo, a gente falando especificamente do mercado de capitais, eu sempre falo que a gente tem dois lados, né? O investidor de um lado e a empresa dona do ativo do outro. Né? E no final do dia, entre os dois, a gente tem o mercado de capitais. E a gente tem uma série de intermediários aqui para conectar essas duas pontas com maior segurança. A empresa que está originando ativos e precisa de capital para continuar investindo e crescendo. E do outro lado, a gente tem os investidores que têm capital e quer buscar boas oportunidades seguras e transparentes para ele poder aplicar o dinheiro dele. Quanto menos gente no meio, e para mim, assim, o mais importante de todo esse processo são esses dois. Né? Tudo que está entre esses dois são intermediários. E eu sou zero, assim, eu acho que intermediários são necessários, tá? Eu não sou da figura que vai acabar e... Não, muito pelo contrário, eu acho que você tem papéis que vão continuar e são super importantes para que essa estrutura ela fique de pé, seja saudável, que tenha uma boa governança, né? Visto o número de fraudes que a gente conhece no mercado, principalmente brasileiro, né? Que tem gente criativa no nosso país, em várias indústrias, não é brincadeira. Então não dá para... Eu acho que tem que ter uma série de... Ainda vão existir intermediários que realmente são saudáveis para a operação e vão ter intermediários entre esses dois lados que vão deixar de existir, ou eles vão ter que transformar o seu negócio muito mais em tecnologia e menos processo, seja back-office, manual, ou seja o que for aqui dentro do que ele faz hoje. Mas, para mim, esses dois pontos são os mais importantes. E a tokenização e a tecnologia, ela vem para, de fato, entregar valor para esses dois. Porque, como você falou, Rodrigo, quando a gente tira intermediários, ou a gente consegue fazer esse processo de conexão entre esses dois pontos aqui, o mais barato e eficiente possível, no final do dia sobra dinheiro para quem? Para os dois. Né? Sobra um capital mais barato ou mais opções de captar para a empresa e sobra boas oportunidades para o investidor com um yield, um retorno financeiro do que é o que interessa para o investidor melhor. Porque no final do dia está mais eficiente a estrutura como um todo, menos custos, vai acabar naturalmente sobrando para esses dois. Isso é o que a gente vem percebendo. E aí a gente vai desde estruturas, outro ponto importante, né? Quanto mais tecnologia a gente coloca de fato aqui nesse meio, mais eficiência, e você acaba gerando muito valor, de novo, para quem interessa, né? No final do dia, para quem interessa. E quando a gente fala em tecnologia de ponta a ponta aqui,
a gente tem muita escalabilidade, que é outro ponto que você falou. Eu posso fazer uma operação de 100 milhões, uma operação de 30, uma de 300, uma de 30 milhões, 300 e 30 mil. E o custo ele tem que ser muito parecido, porque a gente está falando de tecnologia de ponta a ponta, em regras programadas, enfim. Então, acho que aí a gente começa, de fato, a democratizar ou tornar acessível esse tipo de instrumento para quem também está começando ali e tem valores menores em cima de ativos, né? Ativos menores que hoje ele acaba tendo poucas opções de captação no mercado. Então, na prática, isso é um pouco... E eu costumo sempre falar, toda oportunidade que eu vou ter, eu falo para as pessoas que estão escutando, entendendo o que é tokenização, um token nada mais é do que um conjunto de regras. Então, isso é um token. Isso é importante a gente falar, né? Assim, o que é um token? É um conjunto de regras. E aqui do aspecto mais abstrato possível, eu posso programar um token com regras A, B, C, D, e posso programar um token com regras X, Y, Z, O. São regras diferentes, e aí a gente pega as operações hoje do mercado de capitais, o que elas são feitas? De regras, né? Então, isso é um token na visão da LIC, é um conjunto de regras que você programa. A Tamila já falou um pouco também da visão do smart contract, então acho que aqui dá o grande valor da tokenização, e acho que é um pouco aqui deixar a Tamila falar um pouco também dessa sua pergunta. Eu vou deixar, mas eu quero me meter rapidinho. Duas coisas que eu acho importante nessa conversa. Primeiro, que a gente tende a dizer o que é o token, na verdade, qual é o ativo que está por trás do token, né? A gente diz qual é o título que está por trás do token, o direito que está por trás do token. Então, eu falo assim, olha, eu tenho um token de precatório, né? Eu falo, então, mas o precatório já existia. Eu falo, mas agora, esse precatório, né, a informação desse precatório está numa versão digital, ele está dentro, por falta, eu estou usando metáfora, né? Ele está dentro do envelope cheio de regras, uma caixinha, de um pacote cheio de regras, e a partir desse momento eu gero, né, tudo que você falar aí, segurança, eficiência, né, capacidade de fracionamento. Eu acho que é legal você lembrar disso, que, por um lado, o token é o conjunto de regras, e o que está dentro é uma outra coisa. Aí a gente vai discutir o que esse token carrega. A segunda coisa... Oi. Desculpa, Rodrigo, só para também... E o token ele nada mais é do que o veículo. O token ele é um Exatamente. veículo. Ele é um veículo. Né? Isso aí. Esse é o token. Isso aí. É o que literalmente, o que ele carrega. Ele é o veículo que está carregando alguma coisa. Acho que a outra coisa interessante, assim, eu estava lembrando aqui, vocês soltaram há um tempo atrás tokens de R$25, porque você está falando de 300 mil, 100 milhões, né? Fica bonito, mas você teve token, acho que na sua plataforma, de R$25, pagando 16 e alguma coisa ao ano, né? Quer dizer, aonde, né? Para dar o caso concreto, né? Aonde alguém com R$25 vai achar um investimento de quase 17% ao ano. Então, acho que essas duas coisas para lembrar, né, o quanto próximo pode ficar, né, esse conjunto de instrumentos, investimentos para a sociedade como um todo, e para o cooperativismo de crédito, porque, né, se alguém está nos ouvindo dizendo, não, mas o associado, o cooperado, não tem 300 milhões. Ninguém tem 300 mil, quase ninguém tem, né? Mas 25 eu tenho, fica tranquilo, né? A gente tem. Tânia, sua vez. Não, eu acho que é legal, exatamente, quando a gente fala de democratização, tem muito a ver com isso, né? Como o Daniel estava falando, fica melhor ou mais barato acessar esse investimento nas duas pontas, né? Porque fica muito mais simples a Liqui empacotar isso e oferecer isso, porque ela tem uma escalabilidade por meio da tecnologia, né? E fica muito mais transparente também para quem está na ponta consumindo isso, né? Ou acessando esse investimento, porque você vai ter ali de forma muito clara e determinada quais são as regras, ou o que a gente estava falando aqui, né? Qual é a governança desse token, o que está por trás ali. Então, você sabe quanto você vai receber, em que momento você vai receber. E a gente nem falou de mercado secundário ainda, né? Porque você ainda consegue levar isso para o mercado secundário, gerando uma liquidez que nem sempre você possui, dependendo do ativo. Então, eu acho que, assim, é um processo que se torna mais eficiente para todo mundo, se torna, como a gente estava falando, automatizado, porque você tem todas as regras ali muito claramente previstas, né? E não só no smart contract, não só no token em si, mas é papel de qualquer emissor e distribuidor de um token, inclusive fazer essa capacitação de entendimento, né? O que está por trás, quais são os benefícios ali econômicos, o que a gente está trazendo. Esse é um papel muito grande que o mercado tem hoje, né?
porque por ser uma tecnologia muito nova ainda para a maioria das pessoas, existe um pouco muitas vezes essa confusão, né, em relação à volatilidade de criptomoedas, quando o que a gente está falando aqui é do benefício da tecnologia que está por trás e que vai acelerar processos para muitas pessoas. E só pegando um outro ponto que você trouxe, Rodrigo, você mencionou que a gente ainda fala hoje, é um token de precatório, é um token de debenture. E por que a gente faz isso, né? A gente faz muito isso porque, e isso é muito claro ali no parecer de orientação da CVM 40, que se esse token ele é resultado de um processo de tokenização e ele é referenciado a um ativo, as regras pré-existentes para aquele ativo, de onde ele se origina, continuam valendo. Se ele está sendo empacotado como um ativo digital e está sendo distribuído por outros meios, isso não vai deixar de lado toda a regulação já existente em relação a uma debenture, a uma cota de FDIC, a um CRI. Então, assim, essa discussão se é um valor mobiliário ou não é um valor mobiliário, essa é uma discussão que a gente vê acontecer na SEC, né, direto, aqui na CVM também. Então, assim, o que está muito claro é que se é um valor mobiliário, e aí a gente tem desde aqueles da lista ali que não é exaustiva, né, da 6385, que é tradicionalíssima, até essa noção de um contrato de investimento coletivo, né, com expectativa de lucro, com uma distribuição pública. Esse é um outro ponto muito importante, né? Toda vez que a gente fala de distribuição pública de um token, aí a gente vai ter que caminhar para todas as regras que a gente já conhece hoje de CVM. Então, assim, tem que ter também esse cuidado, como o Daniel estava falando, né? A gente já tem essa viabilidade técnica, esse incremento de eficiência absurdo que acaba beneficiando todas as partes envolvidas, mas a gente tem esse olhar aí regulatório que vai ser necessário e que acaba ficando a cargo aí de quem está emitindo, distribuindo, ofertando essa nova possibilidade de investimento. E é só comentar assim, e é que é importante o regulador acompanhar a agenda e ele também cada vez mais flexibilizar as normas, ter mais, ou seja, criar mais normas para atender diferentes tipos de tamanhos de operações. Eu acho que ele tem que andar em conjunto, porque ele tem que entender a tecnologia, ter a confiança e também começar a flexibilizar. Eu acho que não só flexibilizar, mas mudar e recriar algumas normas dentro, principalmente quando a gente fala de CVM, aqui, né, na parte de mercado de capitais, mas acho que é um processo. Eu costumo falar que a gente está só no começo. Se a gente olhar um ano e meio, 2 anos para trás, a gente só tinha, eu também, para quem já me escutou, eu vou repetir, a gente só tinha artigos de tokenização muito focado em real estate, e só artigos, ou seja, só trabalho né, de literal ali, escrita. E hoje a gente está começando a criar os verdadeiros use cases sobre tokenização em outros ativos, em outras operações. Então, a gente está muito no começo ainda, né? Eu acho que vai chegar um momento que a gente já não vai mais ficar discutindo qual blockchain, o que é tokenização, indo no detalhe da tecnologia, como a gente tem que ir muitas vezes hoje, para que a pessoa se sinta confortável, tanto o emissor quanto o investidor, do que se trata isso. Eu acho que daqui a alguns anos vai ser... e a gente está falando outro ponto que a gente não pode esquecer, tokenização é infraestrutura. Isso vai estar sempre por trás. Vai chegar uma hora que a gente não vai estar tão no detalhe, porque vai estar lá rodando por trás e você vai acessar uma fração de um precatório, vai acessar um token de um FDIC, e nem vai saber que é token ou que é blockchain. Você está acessando um ativo. Então, assim, eu acho que a gente vai chegar lá na frente um pouco nesse modelo. A gente fala muito dessa barreira, né, sempre no mercado, na economia tokenizada, né? Existe uma clara tendência não, uma clara curiosidade, né? Mas é blockchain, qual é a blockchain? Como é que é esse token? Então a gente explica, né? Mas assim, hoje ninguém pergunta como é que funciona a internet, né? A gente não precisa entender toda a questão técnica e a gente não precisa passar esse entendimento mais complexo para quem está na ponta, né? Então acho que a gente sempre fala disso. Existe ali um trabalho muito grande ainda de UX, de como é que a gente vai apresentar. Como o Daniel estava falando, a tecnologia blockchain, a tokenização é infra, é back-end, né? O front-end, como é que isso chega para o cliente final? E eu acho que esse é um trabalho que vai ficar muito, não só com as cooperativas, como com qualquer emissor que vai estar na frente, e que hoje ainda precisa fazer esse papel muito de educar e explicar. Mas eu queria só voltar num outro ponto que o Daniel falou, né, dessa flexibilização de regras. A gente tem aí já os sandboxes regulatórios, CVM e Banco Central, que já flexibilizam algumas regras para aqueles que estão ali envolvidos, mas só retomar também uma fala do Bruno mais cedo aqui no
no evento, ele estava mencionando crowdfunding, né? O próprio equity crowdfunding tem essa relativização em relação a limites ali de captação, ao tamanho e porte da empresa. Então, eu também acredito que não adianta a gente... fala-se muito isso, né? Botar um círculo num quadrado, né? A gente tem uma infraestrutura regulatória básica ali que a gente deve seguir, né? Mas ela vai ter que evoluir, não por conta da tecnologia, porque a gente compreende que o regulador tem que ser agnóstico em relação à tecnologia, mas exatamente em relação aos casos de uso, para que todos os benefícios que a gente vem falando aqui de acessibilidade, de democratização, possa chegar no investidor final de forma mais simples. Então, acho que a gente está nesse processo, como o Daniel disse. Há pouco tempo atrás, a gente não tinha nenhuma evolução muito clara nesse sentido e a gente está tendo cada vez mais. Então, é bom ver que o regulador está acompanhando o mercado e ouvindo o mercado para fazer esses ajustes, e acredito que isso é só uma questão de tempo para que a gente tenha cada vez mais segurança jurídica para que novas iniciativas possam nascer nesse universo. Eu vou dar uma passeada, então, para o final da sua frase, mas antes fazer alguns comentários rápidos, porque acho que essa é uma conversa maravilhosa mesmo. Pena que a gente tenha pouco tempo para ela, já está quase terminando. Mas, pelo menos, é uma conversa importante. Primeiro, acho que vale a pena lembrar que você, de novo, né, pode gerar acesso para os clientes, para investidores, que você não gerava antes. Vocês falaram no termo de mercado secundário. Um dos produtos clássicos, né, de banco é o consórcio. E você, aquela sensação de se você não sabe, se você quer, se você não quer, se ele saiu no momento certo, se ele saiu saiu a carta, mas você não quer o carro. Se você imagina numa economia mais tokenizada, mais organizada, e que você possa, né, a partir do momento que aquilo é tecnologicamente um token, roda nas redes, e eu tenho a facilidade de vender direto, eventualmente até para outra pessoa, ou, né, centralizado, ou numa exchange de tokens, isso facilita muito a tomada de decisão, né, do cliente na ponta, do cooperado na ponta. Quer dizer, se eu estou na dúvida de se quando sair o consórcio eu vou querer o carro ou o dinheiro, e eu não preciso me preocupar, porque eu vou conseguir algo muito próximo do valor, né, da face, eu acho que essa tecnologia vai ter impacto, né, no que a gente está construindo, dos produtos mais simples. Fora essa proposta do Daniel, que eu gosto muito, de reconstruir tudo, né, do zero, né, usando essa tecnologia de blockchain tokenizada. Quer dizer, eu posso pegar o que já existe, né, e envelopar e tokenizar, mas eu posso imaginar como é que eu reconstruo. Eu já estava falando que a gente está com pouco tempo, eu vou querer só puxar pelo menos um aspecto. Eu até recebi uma pergunta aqui em paralelo. Do ponto de vista tecnológico, parece que está simples no sentido de estar encaminhado. Do ponto de vista jurídico, legal, né? Do ponto de vista de dizer, esse token que foi emitido por essa empresa e eu comprei, ele vale alguma coisa de verdade? Essa empresa pode emitir? E aí, então, eu vou puxar teu histórico aí de advogado, e eu sei que o Daniel tem conversado muito sobre isso. Mas aonde a gente está do ponto de vista jurídico desses tokens e para onde a gente deve caminhar rápido para que isso passe a ser mais comum nas instituições financeiras, nas cooperativas de crédito? Perfeito. Então, assim, como a gente estava falando, né, a tokenização de ativos financeiros ela é sempre resultado de algum contrato ou direito já existente, né? Então, assim, qualquer momento em que a gente olhar para uma emissão de um token que vai ser ofertado e distribuído, a gente tem que ter a certeza de que aquele token representa juridicamente, está juridicamente atrelado àquele ativo de onde ele deriva, né? Então, isso não é algo... tecnologicamente, só para reforçar, tecnologicamente... Juridicamente. Hoje, a gente ainda não tem no arcabouço jurídico regulatório essa conexão e esse paralelismo direto, tá? Então, assim... E eu sei que o Daniel faz isso em toda a estruturação dos tokens que ele tem, né? Existe uma etapa inicial que vai sempre envolver advogados, que vai ser a conexão direta, um contrato mesmo de cessão de crédito, que vai relacionar aquele token, aquele ativo digital e o ativo que ele representa na ponta. Então, assim, a gente não passa por tokenização
sem chegar na questão do regulador, tá? Na base, para você adquirir um token que representa um ativo, você necessariamente vai ter ali um contrato por trás que vai assegurar essa relação jurídica entre as partes, tá? A forma como ele se apresenta, como ele é emitido, distribuído e como ele é acessado pelo investidor, ela vai ser via um ativo digital. Mas na base, a gente vai ter sempre um contrato que vai regular essa relação, tá? Isso é, assim, essencial. Então, isso é de quem está contratando, né? De quem está acessando esse investimento. E aí a gente está falando entre essas partes. Quando a gente olha do ponto de vista do regulador, basicamente a discussão vai estar sempre relacionada a o que esse ativo digital, o que esse token representa, como a gente já tinha falado. É um valor mobiliário? Ele representa um valor mobiliário? Aí a gente olha para todas as regras de emissão, distribuição, escrituração, custódia, oferta de CVM. Não é um valor mobiliário, a gente inclusive tem isso no parecer de orientação da CVM 40, né? Que eles mencionam que esse token referenciado ativo, ele é sempre resultado de uma tokenização, mas isso não quer dizer que todo resultado de uma tokenização vai representar um valor mobiliário. E aí a gente pode ter situações em que o token representa, por exemplo, um acesso a um produto ou a um serviço, né? E aí a gente está distante desse mercado mais regulado, a gente está diante, por exemplo, de uma relação consumerista mesmo, né? De uma relação de consumidor. Então, a gente não pega todo esse peso regulatório que a gente já possui quando a gente olha para o mercado financeiro de capitais. Então, assim, a gente vai estar sempre discutindo na ponta, quem está acessando esse investimento, essa relação jurídica muito clara e segura entre aquele emissor, aquele distribuidor e quem está contratando isso. E, claro, a discussão da natureza jurídica do ativo, ela vai passar por essa relação jurídica que vai estar sendo construída na base, porque dependendo da natureza jurídica do ativo por trás, você vai ter consequências aí do ponto de vista regulatório que vão estar relacionadas à emissão, distribuição e oferta. E existem alguns limites que a gente vai criando, né? Algumas ajustes que a gente pode fazer nessa oferta, por exemplo, para evitar um escrutínio regulatório que seja mais pesado, como é o caso, por exemplo, de uma distribuição fechada. Então, a gente tem visto muito isso hoje no mercado, né? Já algumas iniciativas de tokenização que hoje ofertam isso apenas para um grupo fechado de pessoas, e aí você tem toda a parte de distribuição pública retirada e você consegue começar a fazer esses testes num ambiente ali pré-determinado, sem que você tenha ali a CVM olhando para você com esse peso todo. Então, não sei se Daniel quer adicionar, mas eu acho que tem esses dois lados, né? De quem está contratando e depois esse olhar do regulador por cima, sobre a operação no todo. Eu vou dar só um exemplo rápido para passar para o Daniel. Lembrando que, dependendo do token mesmo, cai um regulador ou outro. A gente tem um caso super bacana. A emissão de CCB, que é a célula de crédito bancário, não vai para a CVM, vai para o Banco Central, está rodando, né, a CCBs, a emissão de tokens do CCB e o balcão de tokens de CCB está rodando no sandbox regulatório do Banco Central. E aí, do outro lado, o debenture crowdfunding está rodando na CVM. É tudo token, mas a funcionalidade, o que você está trazendo, vai dizer para onde vai o regulador. Daniel, sua palavra sobre a visão de regulação, o que ainda falta na regulação, para a gente, depois disso, praticamente dar um tchau. Não, bom, Rodrigo. A Tamila falou, assim, concordo 110% de tudo que ela explicou aí, a visão que a gente tem também sobre essa questão regulatória. Eu acho que falta muito, do ponto de vista, assim, acho que falta a gente entender o que é a tecnologia e o potencial dela, quando eu falo regulador, tá? Eu tive na CVM, a gente tem interações com o regulador CVM desde que comecei ali, que eu entendo que é um negócio, quando eu montei ali, que passa pelo regulador. Ou seja, e aí, falando um pouco aqui, a gente tem, né, o Rodrigo, o Itaú como sócio, a Oliveira Trust como sócio. Quando eu decidi colocá-los como sócio, é porque tem uma agenda do regulador, e ter dois regulados aqui como sócios e comprado na tese é super importante, porque passa, assim, essa evolução toda, ela passa pelo regulador, não tem como ser diferente, tá? Não adianta você ficar dando volta, o que a gente tenta evitar aqui na LIC é ficar tentando dar volta para fugir do regulador. No final do dia, ele vai te pegar lá na esquina, você não vai chegar em lugar nenhum, sabe? Não dá para encurtar caminho nesse mercado se você quiser fazer direito. Então, o papel, assim, que a gente tem na LIC, mas o que eu acho importante é o regulador precisa entender minimamente o que é e o potencial que a tecnologia pode causar no mercado de capitais para que ele possa se posicionar e para que ele possa contribuir com a parte dele, né? Enquanto ele não entender
Enquanto ele achar que um token de FDIC é simplesmente uma fichinha de quermesse, Rodrigo, eu acho que ele não vai ver valor, ele vai falar assim, meu, que maluco esse pessoal está querendo tokenizar a cota do FDIC, qual é o valor? Né? E aí ele não vai dar atenção, vai deixar... Isso na hora que ele entender, não, peraí, ó, essa estrutura inteira de um FDIC pode mudar, porque eu posso programar ela inteira em um blockchain, posso tirar um monte de coisas ineficientes, trazer eficiência, só que tem que mudar a regulação, porque senão, porque FDIC é regulado, não adianta a gente querer. Então, assim, eu acho que do regulador passa cada vez mais, acho que o mercado se aproximar da CVM, assim como o Banco Central é muito para ir explicando, para ir discutindo, para ir mostrando, enxergando aonde de fato tem valor ou não na tecnologia. E acho que a gente vai avançar bem quando isso acontecer. O que a LIC vem, e aí o que a LIC também vem fazendo é, o que é valor mobiliário, a gente vem tentando fazer ofertas privadas, como a Tami falou, ou seja, sem oferta pública, mas para criar o case, para criar o use case na prática, de fato na prática, abrir a tela assim para o regulador ou para o mercado e falar, ó, aqui está o processo inteiro de tokenização acontecendo, não é uma ideia. Então isso ajuda muito, porque isso explode a cabeça das pessoas, dizendo, agora eu entendi, agora é isso, isso aqui tem... Então isso é super importante, né? Cria o case privado, vai até o regulador, explica, mostra, discute. E é só para fechar, a gente, por exemplo, teve um case com o Banco Votorantim, que é cliente nosso, que foi uma oferta de token de crédito privado só para os funcionários. Bem privado, uma operação, mas que permitiu o banco internamente começar a entender o que é a tokenização, entender os benefícios, trazer o banco e os funcionários para dentro de tudo que pode mudar. Então, acho que são alguns cases que estão nascendo. E aí tem o que não é valor mobiliário, ou pelo menos é um gray zone. Aí aquilo que você falou, Rodrigo, entra na LIC lá, tem token de R$25, que é um crédito performado, que ali também é uma outra agenda que acho que é bastante útil para o mercado entender o potencial. E não só, acho que a Tâmara falou também, acho que parte do que está acontecendo é isso, assim, né? A gente, na mudança, no processo de inovação profundo que a gente está passando, tem um pouco de zona cinza. Tem alguns momentos que, né, o Fábio Araújo falou isso no último evento, que eu achei maravilhoso. Ele falou assim, podem me fazer todas as perguntas. Se vocês não souberem e eu não souber, a gente vai ter... Essa é a pergunta importante. Né? Então, vai ter alguns momentos, né, que nem quem está propondo, nem quem está regulando tem certeza absoluta do que está acontecendo. Queria eu ter mais 2 horas para conversar com vocês, mas eu tenho certeza que esse assunto vai voltar ano que vem. Né? Até lá, né, Tâmara Talarico, Daniel Cocchieri estão aí nas redes sociais, no LinkedIn, então tem feito uma fala muito próxima da gente. Queria agradecer e chamar as pessoas, antes de vocês darem tchau, chamar as pessoas para já dizendo que o nosso próximo painel é para discutir o que são as finanças centralizadas, descentralizadas. Acho que essa é das discussões mais importantes. Então, assim, eu vou deixar vocês darem tchau e convidar para vocês já para ficar para o próximo painel. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Daniel. Um prazer estar com vocês aqui. A gente está sempre se cruzando aí nessas discussões. É um bom painel aí, a Babi é excelente também. Vou ficar aqui acompanhando a parte. Eu também agradeço, Rodrigo, pelo convite, a Tâmila aí por participar. Assim, um enorme prazer. Acho que essas discussões elas têm que continuar e vão ajudar cada vez mais a destravar. Lembrando, a inovação muitas vezes acontece na zona cinzenta, então é muito importante esse gray zone para a inovação poder acelerar. Né? Obrigado, pessoal. Boa tarde para todo mundo aí. Ótimo painel para a Babi. Valeu.